Justin Bieber cresceu na igreja, foi levado pela mãe, conhecia as músicas, conhecia os versículos, tinha pastores famosos ao lado e ainda assim quebrou. Não uma vez, várias. E quando eu olhei para a história dele com atenção, não vi a história de uma celebridade. Eu vi o espelho de algo que acontece com muitas mulheres que também cresceram na igreja, que também conheceram a religião antes de conhecerem a Deus, que também chegaram num ponto em que perceberam: eu sei tudo sobre ele, mas não o conheço de verdade. Hoje a história de Bieber não é entretenimento, é um espelho. E o que ele viveu pode te ajudar a entender algo sobre a sua própria fé. Antes de falar sobre ele, deixa eu te contar sobre uma mulher que eu conheço. A Amanda foi levada à igreja pela mãe quando tinha 4 anos. Cresceu conhecendo as músicas, sabia os versículos de cor, participava dos grupos de jovens, serviu no louvor, na escola bíblica, na recepção. Por fora tudo parecia certo, mas havia uma pergunta que ela nunca ousou fazer em voz alta. Por que eu faço tudo isso e ainda me sinto tão vazia por dentro? Ela não duvidava de Deus, ela duvidava de si mesma. Talvez eu não ore o suficiente, talvez eu não sirva o suficiente, talvez eu não seja o suficiente. E continuou fazendo tudo porque havia aprendido que fazer era o mesmo que crer. Até que um dia, num momento de crise, ela percebeu algo que mudou tudo. Ela conhecia muito sobre Deus, mas não o conhecia de verdade. Havia frequentado a casa dele por anos sem nunca ter uma conversa real com o Senhor. E foi nesse momento que a religião parou de ser suficiente e o relacionamento começou. Oi, eu sou a Merly, pastora e mentora. Aqui eu não ensino você a fazer mais para Deus. Eu te ajudo a viver com Ele de forma leve, real e inteira. A gente fala sobre identidade, cura emocional e maturidade espiritual. Porque mulher transformada por dentro transforma tudo ao redor. Então, se você chegou agora, se inscreve e ativa o sininho, porque esse canal aqui foi feito para você. Antes de continuar, eu preciso dizer algo importante. Esse vídeo não é uma crítica a Justin Bieber e não é uma crítica a nenhuma igreja. Igrejas são espaços fundamentais na vida de fé e muitas delas fazem um trabalho lindo e verdadeiro. O que eu quero fazer aqui é olhar para a jornada de um homem que viveu algo que muitas de nós também vivemos e usar isso como um espelho, porque às vezes precisamos ver a nossa história no rosto de outra pessoa para finalmente reconhecê-la como nossa. E a história de Justin Bieber tem muito a dizer sobre a diferença entre conhecer a religião e conhecer a Deus. Justin Bieber foi descoberto aos 13 anos no YouTube. 13 anos, uma criança. Antes de ter identidade formada, antes de saber quem era, o mundo já havia decidido por ele. Managers, gravadoras, fãs, pastores, celebridades, todos com uma versão do que ele deveria ser. Sua fé inicial era herdada, plantada pela mãe, que o levou a encontros de avivamento desde pequeno. E isso não é crítica à mãe, é o que mães fazem. Levam seus filhos para perto de Deus. E é lindo, mas existe um momento na vida de toda pessoa em que a fé herdada precisa se tornar fé própria. O seu pastor na época disse algo muito honesto. Você chega a um ponto em que deixa de ser a fé da sua mãe e tem que se tornar a sua. E esse ponto para Bieber demorou muito para chegar, porque o sistema ao redor dele era grande demais, barulhento demais e ocupava o espaço que deveria ser de Deus. Aqui está o espelho. Você também foi levada à igreja, também aprendeu a fé de alguém antes de desenvolver a sua. E talvez nunca tenha parado para perguntar: o que eu acredito de verdade? Não o que me ensinaram, o que é meu. Em 2014, com 19 anos,
Bieber bateu no fundo. Drogas, escândalos, relacionamentos destruídos. Ele mesmo disse anos depois: eu senti que nunca conseguiria mudar. Levei anos para me recuperar de decisões terríveis, consertar relacionamentos quebrados e mudar hábitos. E foi nesse momento de ruína que ele se aproximou de Deus. Mas pela porta que estava disponível, uma mega igreja de celebridades, com mais estética do que substância. E olha que eu não tenho nada contra esta igreja. E aqui está algo que eu preciso dizer com cuidado. Não há nada de errado em procurar Deus numa crise. Deus recebe exatamente aí. O problema não é onde você começa, é o que você constrói depois. E Bieber, naquele momento, construiu a fé sobre uma estrutura que não tinha base para sustentá-la. Aqui está o espelho. Você também pode ter chegado a Deus num momento de dor e ter encontrado um sistema de apoio, uma comunidade, uma estrutura. E isso é bom. Mas existe uma pergunta importante. A sua fé está ancorada nessa estrutura ou em Deus mesmo? Bieber se tornou membro fervoroso da Hillsong, próximo de pastores famosos, visível, ativo, presente. Por fora, parecia crescimento espiritual, mas em 2020, o pastor mais próximo a ele foi demitido por múltiplos escândalos morais. E aquela estrutura que parecia sólida mostrou suas rachaduras. A fé de Bieber estava ancorada num sistema que misturava fama com graça e confundia pertencimento com identidade. Quando o sistema caiu, a fé ficou sem chão. Aqui está o espelho. Isso já aconteceu com você. Um líder que decepcionou, uma comunidade que falhou, uma estrutura em que você confiava, que quebrou, e junto com ela, a sua fé também tremeu. Se sim, quero te dizer que não é fraqueza, é o sinal de que a sua fé está ancorada no lugar errado, porque tudo que é humano vai falhar eventualmente. Pastores, igrejas, sistemas, só Deus não falha. E fé que depende de estrutura humana vai tremer toda vez que a estrutura tremer. Por fora, a justificativa foi a síndrome de Ramsay-Hunt, uma condição real, séria, que causou paralisia parcial no rosto dele. Mas quem acompanhou de perto sabia. O esgotamento era mais profundo. Ele simplesmente não conseguia mais performar. E aqui está uma palavra que eu quero que você ouça. Ouça, mulher, performar. Porque existe uma espiritualidade que performa, que aparece nos lugares certos, diz as coisas certas, tem a expressão certa e por dentro está exausta. Bieber chegou num ponto em que o corpo disse não antes que a alma tivesse coragem de dizer. Você provavelmente já performou a sua fé. Já foi ao culto sem estar bem, já levantou as mãos sem sentir nada, já disse estou bem quando não estava. Não por hipocrisia, mas porque aprendeu que fé é performance e que mostrar a fraqueza seria mostrar falha. Quando foi a última vez, mulher, que você foi honesta sobre onde realmente está? Em 2025 veio à tona algo mais profundo. Bieber estava fazendo as perguntas mais básicas, as mais difíceis. Quem sou eu realmente? Sou grande demais para ser amado? Porque a graça ainda parece inacreditável, mesmo quando sei que preciso dela. E num post que muita gente passou por cima, ele escreveu algo que ficou comigo. Estou cansado de relacionamentos transacionais. Transacionais. Aqueles em que você dá para receber, em que o amor tem condição, em que você precisa merecer para pertencer. E então ele completou: essa vida é sobre Deus. Ele nos ama para que possamos nos amar. Jesus sempre foi a resposta para a dor que todos nós enfrentamos. Não é discurso, é alguém chegando depois de muito quebrar, na conclusão mais simples e mais verdadeira. Aqui está o espelho. Você também cansa de relacionamentos transacionais com Deus? Aqueles em que você ora para receber,
serve para merecer, se comporta para não perder a bênção. Isso não é relacionamento, mulher. É uma negociação. E em algum momento, toda alma cansa disso, porque foi criada para algo mais real. Em 2025 e 2026, Bieber voltou, lançou música nova, voltou aos palcos, está prestes a cantar no Coachella, mas algo era diferente. Não era o garoto fabricado pelo sistema, não era o cristão da Hillsong com a estética perfeita, não era o artista em colapso tentando se sustentar, era alguém que havia passado pelo fogo e saído do outro lado, com algo que o dinheiro, a fama e a religião não haviam conseguido dar. Um encontro real. O afastamento não foi fuga, foi processo. E o processo é o que transforma a religião em relacionamento, conhecimento em fé, performance em presença. Aqui está o espelho. Você também está num processo. Talvez você não esteja no palco agora. Talvez esteja num período de silêncio, mulher, de afastamento, de reconstrução. E talvez você esteja chamando isso de crise, quando na verdade é o momento mais importante da sua jornada espiritual. Porque é quando os sistemas caem que Deus pode finalmente ser encontrado sem a mediação de tudo que estava na frente dele. Eu preciso pausar agora e dizer algo com clareza. Igrejas são espaços de graça, comunidades são presentes de Deus. Líderes espirituais são muito bons, mas nenhum desses é Deus. E existe uma diferença fundamental entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Você pode saber os versículos e não ter intimidade. Pode saber a teologia e não ter encontro. Pode saber músicas e nunca ter orado de coração. A religião te dá linguagem. O relacionamento te dá vida. A religião te ensina o que dizer. O relacionamento te ensina a ouvir. A religião te dá um lugar para estar. O relacionamento te dá um Deus para conhecer. E Bieber, depois de anos numa estrutura religiosa, chegou ao ponto em que a linguagem não era mais suficiente. Ele precisava de Deus de verdade, não do sistema, não da estética, não da comunidade de celebridades, de Deus. E essa necessidade, essa fome, é a coisa mais saudável que pode acontecer numa jornada espiritual. Agora eu quero pausar novamente com você. Não para te dar mais informação, mas para te fazer as perguntas que importam nesse vídeo. Responda com honestidade só para você mesma. Você conhece muito sobre Deus ou você conhece a Deus? A sua fé é sua ou ainda é herdada de alguém? Se você passou por uma situação onde a estrutura ao redor falhou, pastores, igrejas, comunidades, a sua fé tremeu junto? Você já performou a sua espiritualidade enquanto por dentro estava extremamente exausta? E hoje existe na sua vida um espaço real de encontro com Deus? Não de atividade, de encontro. Porque é possível frequentar a casa de Deus por anos sem nunca sentar à mesa com Ele. A jornada de Bieber não é a história de um famoso que se perdeu. É a história de alguém que aprendeu da forma mais difícil que religião não salva, que sistema não sustenta, que estética não preenche e que no fim, depois de tudo, o que fica é o que é real. O relacionamento com Deus. Não a versão performática, não a versão herdada, não a versão que depende de um pastor, de uma mega igreja ou de um movimento, a versão que é sua, construída no silêncio, testada na crise, sustentada por ele no secreto, não pelo sistema. E se você hoje está num momento de questionamento, de afastamento, de perguntas que parecem perigosas demais para fazer em voz alta, saiba que você não está perdendo a fé. Você pode estar finalmente encontrando a sua. Religião te ensina sobre Deus, relacionamento te apresenta a Ele. E só você sabe com honestidade qual dos dois você tem de verdade. Mulher, se esse vídeo tocou em algo dentro de você, escreve aqui nos comentários. Eu quero um relacionamento real. Só isso
Porque às vezes nomear o que você quer agora é o primeiro passo para buscar. E se você conhece uma mulher que cresceu na igreja, mas ainda sente aquele vazio que ninguém consegue explicar, compartilhe esse vídeo com ela, mulher. Pode ser o vídeo que ela estava precisando ver hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você quer caminhar para esse relacionamento real com Deus, com profundidade, com identidade, com mulheres que estão no mesmo caminho que você, entra no grupo Geração de Maria. É só escrever "quero o link" aqui nos comentários que eu te mando. Um beijo e até o próximo vídeo.